Bem-vindos de volta, pessoal! Neste vídeo, vamos analisar um avanço recente na computação quântica que removeu um dos obstáculos mais persistentes que os pesquisadores enfrentavam. Os computadores quânticos prometem ganhos revolucionários na computação há mais de 2 décadas, mas têm lutado para superar ruídos e instabilidade. Uma equipe trabalhando no MIT, no Instituto Niels Bohr e em outros centros de pesquisa, líderes publicou resultados que demonstram um novo método de correção de ruído em tempo real chamado busca binária de frequência. Este método pode permitir que os processadores quânticos avancem além da pequena escala experimental que limitou sua utilidade até agora. Por favor, inscreva-se agora. A computação quântica difere da computação digital convencional porque usa qubits em vez de transistores binários. Um qubit é um estado quântico que pode representar 0 e 1 simultaneamente devido à superposição. Essa capacidade de manter múltiplos estados ao mesmo tempo oferece um potencial exponencial para a computação. No entanto, os qubits são bastante frágeis. Perturbações ambientais, como flutuações elétricas ou vibrações, interferem na sua coerência. Uma vez perdida a coerência, o estado quântico colapsa e o cálculo perde o sentido. Os computadores convencionais não enfrentam esse tipo de vulnerabilidade porque os transistores podem alternar de forma confiável entre 2 estados sem serem influenciados por ruídos microscópicos. Pesquisadores do MIT explicaram que a correção de ruído tem sido o gargalo mais caro na expansão do hardware quântico. O processo tradicional exigia milhares de medições de calibração para cada qubit. Mesmo após longos ciclos de calibração, o padrão de ruído muda mais rápido do que pode ser compensado. O resultado tem sido que sistemas com dezenas ou centenas de qubits só conseguiam operar brevemente antes que as taxas de erro os tornassem inutilizáveis. Isso fazia com que a ideia de milhões de qubits necessários para aplicações poderosas parecesse inatingível. O novo algoritmo de busca binária de frequência busca corrigir esse problema de uma forma que seja eficiente em escala. O princípio da busca binária por frequência é semelhante a uma técnica de afunilamento na ciência de dados, onde o intervalo de valores possíveis é reduzido passo a passo até que a solução seja encontrada. Nesse contexto, o algoritmo identifica rapidamente a frequência, na qual o ruído interfere nos qubits. Em vez de exigir milhares de medições individuais, ele converge para a condição de erro em menos de 10 passos. O sistema, então, aplica correções aos sinais de controle que guiam os qubits. Isso significa que o tempo necessário para a calibração é reduzido de horas para segundos, e o ajuste pode ser realizado continuamente enquanto a máquina opera. A equipe do Instituto Niels Bohr enfatizou que o método é universal. Ele não se restringe a uma implementação física particular de qubits, o que é bastante notável. Qubits supercondutores, qubits de íons aprisionados e qubits baseados em spin, todos sofrem com ruído, e todos podem ser corrigidos usando essa abordagem. Isso é significativo porque empresas concorrentes têm buscado tecnologias diferentes. IBM e Google têm focado principalmente em qubits supercondutores. A IonQ e a Honeywell têm trabalhado com íons aprisionados. A Microsoft tem buscado qubits topológicos. Cada projeto tem vantagens e desvantagens, mas todos precisam lidar com ruído. Um algoritmo de correção universal que pode se adaptar a qualquer plataforma reduz a fragmentação na área. Para entender a dimensão da melhoria, é bom relembrar como a correção de erros era feita antes. Os códigos de correção de erros clássicos funcionam adicionando redundância, para que bits corrompidos possam ser reconstruídos a partir de informações ao redor. A correção de erros quânticos tentou imitar essa ideia,
codificando qubits lógicos em muitos qubits físicos. No entanto, a redundância multiplica o número de qubits necessários por um fator de 10 ou mais. Esse custo tornou a escalabilidade inviável. A busca binária de frequência não depende de redundância pesada. Em vez disso, ela torna o processo de controle muito mais rápido e preciso, reduzindo a quantidade de hardware redundante necessária para alcançar um cálculo confiável. Testes em dispositivos reais têm sido cruciais para verificar a alegação. O grupo integrou seu algoritmo com o Field Programmable Gate Arrays, ou FPGAs, que controlam os sinais dos qubits. Tentativas anteriores de correção rápida foram atrasadas pela latência na eletrônica de controle. Ao usar FPGAs posicionados próximos ao processador quântico, a correção pode ser aplicada em tempo real, sem atrasos. As demonstrações mostraram que os tempos de decoerência poderiam ser estendidos por um fator de várias centenas. Esse resultado foi relatado em periódicos revisados por pares, como o Science Advances, e rapidamente chamou a atenção da comunidade de pesquisa. As consequências práticas são bem grandes. Com tempos de coerência mais longos, mais etapas computacionais podem ser executadas antes que o sistema falhe. Isso abre caminho para a resolução de problemas úteis. Pesquisadores da IBM afirmaram que a simulação precisa de moléculas é uma das primeiras aplicações valiosas que esperam dos computadores quânticos. Supercomputadores atuais não conseguem modelar o comportamento quântico de grandes moléculas, porque os cálculos escalam exponencialmente. Com milhões de qubits operando coerentemente, um processador quântico poderia projetar produtos farmacêuticos prevendo interações moleculares diretamente. Isso poderia encurtar o processo de descoberta de medicamentos em anos e reduzir custos em bilhões de dólares para toda a indústria. Outro exemplo é a criptografia. A criptografia moderna de chave pública se baseia em problemas matemáticos como a fatoração de números grandes. Computadores convencionais não conseguem fatorar esses números em tempo hábil, o que torna a criptografia segura. Um computador quântico em larga escala, executando o algoritmo de Shor, poderia resolver esses problemas rapidamente. Isso tornaria os métodos de criptografia atuais obsoletos. Governos, incluindo o Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia dos Estados Unidos, já começaram a preparar novos padrões de criptografia pós-quântica. A chegada da correção de ruído em tempo real torna a urgência dessa transição ainda maior. Se uma máquina com milhões de qubits entrar em operação até 2026, ou logo depois, as infraestruturas de segurança existentes precisariam de substituição imediata. Previsão do tempo e modelagem climática são outras áreas que podem ter grandes avanços. As previsões atuais são limitadas pela incapacidade de simular interações atmosféricas complexas em alta resolução. Processadores quânticos com correção de ruído poderiam lidar com muito mais variáveis simultaneamente. O Centro Europeu de Previsões Meteorológicas de Médio Prazo, ECMWF, já demonstrou interesse em integrar recursos quânticos assim que estiverem disponíveis. Previsões precisas, até mesmo para localidades específicas, melhorariam a agricultura, a preparação para desastres e a logística de transporte. Estes são exemplos de impactos de médio prazo, onde governos e a indústria já conseguem enxergar o valor potencial e estão se preparando para adotar a tecnologia assim que ela se tornar viável. No setor financeiro, empresas como a JP Morgan Chase têm testado algoritmos quânticos em pequenos hardwares experimentais. A capacidade de analisar um grande número de variáveis de mercado simultaneamente poderia permitir previsões e otimizações que superam os métodos clássicos. O fator limitante tem sido o ruído, que torna os resultados pouco confiáveis. Com a correção em tempo real, essas aplicações poderiam se expandir.
testes iniciais relatados na IEEE Spectrum sugerem que problemas de otimização de portfólio, que levam horas em sistemas tradicionais, poderiam ser resolvidos em segundos com hardware quântico funcional. À medida que o hardware avança, esses testes deixarão de ser demonstrações para se tornarem aplicações reais de mercado. É importante também ressaltar as limitações. O algoritmo aborda o ruído, mas não elimina todos os desafios técnicos. Construir hardware com milhões de qubits ainda exige fabricação avançada, resfriamento extremo e infraestruturas estáveis. A busca da Microsoft por qubits topológicos é uma abordagem para reduzir a fragilidade no nível do hardware. Outros grupos estão explorando designs de qubits tolerantes a erros. A busca binária de frequência deve ser vista como um complemento a esses esforços, não um substituto. Além disso, a produção em escala de processadores quânticos confiáveis exigirá um investimento industrial comparável ao da indústria de semicondutores. Essa transição levará anos, mesmo em condições favoráveis. Universidades e programas governamentais já estão se mobilizando para apoiar esses desenvolvimentos. Nos Estados Unidos, a Lei da Iniciativa Quântica Nacional forneceu financiamento para centros de pesquisa no MIT, na Universidade de Chicago e em outras instituições. A Comissão Europeia estabeleceu o programa Quantum Flagship para coordenar o trabalho entre os Estados-membros. O Ministério das Comunicações do Japão investiu em projetos de redes quânticas que conectariam computadores quânticos. Cada uma dessas iniciativas reconhece que os avanços na correção de ruídos aceleram o cronograma. O planejamento para o progresso científico e a adoção econômica está em andamento em níveis nacionais e internacionais. As implicações mais amplas da computação quântica prática vão muito além de setores específicos. A base da infraestrutura digital pode mudar em uma magnitude semelhante à transição das calculadoras mecânicas para os transistores eletrônicos. As empresas que se adaptarem primeiro terão vantagens decisivas. Nos anos 90, as empresas que ignoraram a internet se tornaram obsoletas. Um risco paralelo existe agora para organizações que ignoram o progresso quântico. A IBM, Google e Microsoft já estão construindo roteiros que assumem que a correção de ruído em tempo real tornará sistemas grandes viáveis. Outras empresas de tecnologia provavelmente seguirão o mesmo caminho à medida que o potencial comercial se tornar claro. Olhando mais para o futuro, se máquinas com milhões de qubits se tornarem padrão, campos de pesquisa inteiramente novos se abrirão. Por exemplo, o estudo de materiais em nível quântico poderia produzir supercondutores que funcionam à temperatura ambiente. Isso revolucionaria a transmissão de energia. Pesquisadores da ETH Zurich publicaram artigos explorando essas possibilidades, mas elas permanecem teóricas devido aos limites da simulação. Com processadores quânticos com correção de ruído, essas teorias poderiam ser testadas diretamente. Da mesma forma, na engenharia aeroespacial, a NASA investigou métodos quânticos para otimizar o design de espaçonaves. A expansão do hardware quântico lhes daria ferramentas práticas para este trabalho. Para o futuro próximo, o cronograma está acelerado. Antes desse avanço, muitos observadores esperavam que a computação quântica em larga escala permanecesse a décadas de distância. Com a busca binária de frequência, o cronograma pode acelerar. Até 2026, podemos ver as primeiras demonstrações de máquinas com milhões de qubits realizando tarefas úteis. Isso marcaria o ponto em que a computação quântica passa de ciência experimental para tecnologia aplicada. Não é garantido, já que os desafios de fabricação e infraestrutura ainda persistem. Mas os primeiros resultados sugerem que o ruído não será mais o principal fator limitante.
Isso mudou fundamentalmente a perspectiva em todas as comunidades de pesquisa. Assim como em todas as grandes mudanças tecnológicas, a preparação da força de trabalho também é necessária. Universidades e provedores de treinamento privados estão expandindo cursos em ciência da informação quântica. Por exemplo, o MIT oferece módulos online para engenheiros que desejam aprender programação quântica. Empresas privadas começaram a produzir kits de ferramentas para que desenvolvedores de software possam se preparar para plataformas quânticas. Esses esforços são essenciais, já que a expertise é escassa. Sem especialistas treinados, mesmo o hardware mais avançado não pode ser implantado de forma eficaz. Relatórios na Nature Nanotechnology destacaram a importância da educação e do desenvolvimento de habilidades em paralelo com os avanços de hardware. É instrutivo comparar este momento com os primórdios do transistor. Na década de 40, transistores eletrônicos substituíram as volumosas válvulas a vácuo. As aplicações iniciais eram limitadas, mas em 2 décadas, eles já suportavam os microprocessadores que definiram a era digital. A internet veio em seguida, criando uma rede global que redesenhou as economias. A computação quântica pode seguir uma trajetória semelhante. A busca binária de frequência é o tipo de avanço que transforma uma tecnologia de experimento frágil em um sistema escalável. Embora a incerteza permaneça, o paralelo é forte o suficiente para que os líderes da indústria já estejam fazendo planos de longo prazo baseados na expectativa de sucesso. Em conclusão, a invenção da busca binária de frequência para correção de ruído em tempo real representa um ponto de virada. Ela foi verificada por instituições respeitadas, incluindo o MIT e o Instituto Niels Bohr, e foi testada em hardware real usando FPGAs. Isso permite que os qubits permaneçam coerentes por mais tempo, reduz o tempo de calibração de horas para segundos e escala universalmente em todos os projetos de qubit. As aplicações potenciais abrangem a descoberta de medicamentos, criptografia, previsão do tempo, otimização financeira e ciência dos materiais. As limitações de fabricação e infraestrutura permanecem, mas a principal barreira do ruído foi drasticamente reduzida. Muito obrigado por assistir. Por favor, curta e se inscreva.